falar disso aí. Anderson, você postou a semana passada uma foto com o ex-presidente Lula. Como é que foi esse encontro? Então, eu estava em São Paulo, né, numa atividade de trabalho, né, e na verdade era uma assembleia, né, da ANCAT, né, no qual sou associado, e durante essa agenda em São Paulo estava programado, né, uma reunião nossa de lideranças ali dos catadores do país inteiro, com o presidente Lula. Isso se deu lá na sede do PT, né? E aí a gente foi fazer meio que um processo de retomada, porque o presidente Lula para nós é histórico, né? E aí depois, se você se interessar em saber o porquê, porque muitas pessoas também não sabem, Por quê? Porque eu vou te citar algumas coisas aí, Thiago, que talvez vocês consigam compreender, mas eu tenho uma real noção de que mesmo falando algumas coisas aqui, muitas pessoas vão insistir em não compreender. Então, o presidente Lula, para os catadores, foi o primeiro presidente da República que, primeiro, abriu a porta do Palácio do Planalto para receber os catadores e representantes da população em situação de rua. O presidente Lula foi o primeiro presidente a visitar, e não foi uma vez só, os catadores debaixo do viaduto em São Paulo, porque em São Paulo tem várias cooperativas que trabalham debaixo do viaduto. Inclusive uma simbólica, que é a primeira cooperativa de catadores do Brasil, que fica debaixo do pontilhão de Pinheiros. O presidente Lula foi o primeiro presidente da República durante 8 anos do seu mandato, sempre no dia 22 e 23 de dezembro, todos os 22 e 23 de dezembro, durante 8 anos, ele passou o Natal com os catadores e com o povo em situação de rua. O presidente Lula foi o primeiro presidente da República a fazer com que o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a cumprir com a sigla S, que dá nome ao banco, que é o social. O presidente Lula exigiu do BNDES que ele cumprisse com o social e passasse a financiar o trabalho das cooperativas de catadores. Isso, a Cooperlol foi uma das beneficiárias disso lá em 2007, quando a gente firmou o primeiro contrato que deu uma reviravolta na cooperativa, que foi com o BNDES. Então, passado isso, é simbólico para nós, toda vez que a gente encontra com o presidente Lula e leva nossas demandas, porque há uma confusão muito de valores. Primeiro, imaginam que os catadores literalmente são todos petistas. Os catadores têm autonomia de pensamento, de julgar a escolha e tal, mas assim não há como, Thiago. Os catadores podem ser tudo na interpretação de alguns, mas são seres inteligentes. E os catadores têm uma coisa que eu carrego muito comigo, que é o sentido da gratidão. Você pegar catadores aí que vivem ainda nos mais de 3 mil lixões que existem no Brasil, numa situação de extrema invisibilidade, e você se deparar com o presidente da República pautando políticas públicas de incentivo à nossa categoria, eu bato, não é uma foto, eu bato milhares de fotos quando eu tiver a oportunidade de encontrar com o presidente Lula. E aí vocês podem me indagar o seguinte: ele faz tudo isso por populismo. Muitos acreditam que é isso. Eu que conheço, sei que não é. A pergunta é: o atual presidente também faz por populismo o encontro no cercadinho dele? Ele faz por populismo a motociata dele, que ele carrega? E geralmente eu quase não vejo nenhuma bisa ali circulando. Eu vejo algumas motos maiores. É populismo ou não? O presidente Lula, ele sempre optou nos últimos 8 anos de mandato dele, né? E não estar na véspera de Natal
no campo de golfe, jogando golfe com os amigos, talvez tomando aquela champanhe que eu aqui me recuso até falar o nome, porque não falo francês, não falo suíço, alguma coisa assim. É uma opção dele de passar 8 anos da vida dele como presidente, o Natal com os catadores e com a população em situação de rua. Então, assim, hoje, inclusive, o Lula esteve em Brasília, conhecendo uma central de triagem que no governo Lula ele conseguiu repassar uma área gigantesca para montar uma central de cooperativas no DF. E hoje ele lá foi constatar, porque nessa central só hoje tem 1.100 trabalhadores, 1.100 catadores vivendo dignamente desse trabalho. Então, assim, hoje em dia, como as pessoas medem as outras pessoas pelas réguas das redes sociais, eu faço questão de bater a foto e publicar, geralmente para trazer indignação para alguns, entendeu? Porque isso que eu estou falando aqui, 99,99% sequer sabe de toda essa caminhada, o histórico do presidente Lula com a nossa categoria. Então eu bato foto com o presidente Lula com muito orgulho. Assim como eu respeito muito aqueles que batem foto com o mito. Cada um se coloca, bate foto, escolhe da maneira que achar conveniente. A democracia é isso, né? Eu acho que o resumão, Thiago, do presidente... Eu estou contando só um pouquinho, tá? Mas o que ele fez para a nossa categoria... Cara, pode surgir, mas eu acho que é muito difícil alguém ter essa sensibilidade humana de reconhecer o trabalho da gente.